O vento gelado cortava o rosto de Apache enquanto ela permanecia em pé no centro do círculo tribal. Aos 24 anos, ela havia sido uma das guerreiras mais respeitadas da tribo Chiricahua, conhecida por sua coragem, lealdade e habilidade incomparável com o arco e flecha. Mas agora, sob a luz fraca da fogueira crepitante, os rostos ao seu redor mostravam apenas decepção, raiva e desprezo. O chefe Cochise, homem que ela respeitava como um pai, ergueu-se lentamente. Suas palavras ecoaram pela noite como golpes de machado. Apache, filha dos ventos, você traiu nossa confiança. Você guiou os soldados americanos até nosso acampamento secreto, causando a morte de 16 de nossos irmãos e irmãs, incluindo crianças inocentes. As lágrimas queimavam seus olhos, mas Apache permaneceu em silêncio. Como poderia explicar algo que ela mesma não compreendia? Como poderia dizer que não se lembrava de nada daquela noite terrível? Que acordara coberta de sangue, com fragmentos de memória que pareciam pertencer a outra pessoa? As evidências são claras, continuou Cochise, sua voz pesada de dor. Suas pegadas foram encontradas no local onde os soldados acamparam na noite anterior ao ataque. Seu colar foi encontrado na mão do tenente morto. E o sobrevivente americano confirmou: foi você quem os guiou. Apache fechou os olhos. Ela sabia que suas palavras não importavam agora. A decisão já havia sido tomada antes mesmo do julgamento começar. Por seus crimes contra o povo Apache, Cochise pronunciou a sentença com voz quebrada: você é banida para sempre. Nunca mais pisará em nossa terra. Nunca mais falará nosso nome. Para nós, você morreu nesta noite. Quebra-cabeças macabro. Ela se lembrava de dor de cabeça intensa, de uma bebida com sabor amargo, de vozes distorcidas sussurrando em inglês. Mas nunca conseguia formar uma imagem completa. Foi em uma manhã quente de verão que tudo mudou. Apache havia se estabelecido temporariamente perto de um riacho escondido quando ouviu vozes se aproximando. Instintivamente, ela se escondeu atrás de uma formação rochosa, observando 3 homens brancos que se aproximavam para beber água. 12 anos, diziam deles, um homem corpulento com barba grisalha. 12 anos desde que usamos aquela Índia para limpar aquela tribo problemática. Apache sentiu seu coração acelerar. Ela se inclinou mais para frente, tentando ouvir melhor. Jenkins teve uma ideia brilhante naquela época, continuou o segundo homem. Aquela droga que ele conseguiu dos mexicanos. Como era o nome mesmo? Peiote concentrado misturado com algo mais, respondeu o terceiro. Deixava a pessoa completamente desnorteada, sugestionável. A Índia nem sabia o que estava fazendo quando a fizemos guiar os soldados. O mundo de Apache tremeu. A droga. A perda de memória. A sensação de estar fora de controle naquela noite horrível. Pena que Jenkins morreu na guerra, disse o homem da barba grisalha. Ele levou o segredo de como fazer aquela mistura. Poderia ter sido útil outras vezes. Bem, funcionou perfeitamente, riu o segundo. A tribo nunca soube que foi manipulada. E nós conseguimos o que queríamos, acesso livre às terras deles depois que se espalharam. Apache cerrou os punhos. Durante 12 anos, ela havia carregado uma culpa que não era sua. Durante 12 anos, havia sido tratada como traidora quando, na verdade, havia sido vítima de uma conspiração covarde. Capítulo 2. A busca por evidências. Após os homens partirem, Apache seguiu de longe por 3 dias. Ela descobriu que eles faziam parte de um grupo de especuladores de terras que havia se instalado na região que antes pertencia à sua tribo. O homem da barba grisalha era Samuel Morrison, agora um fazendeiro próspero. Os outros 2 eram seus capatazes. Apache sabia que apenas sua palavra não seria suficiente para provar sua inocência. Ela precisava de evidências concretas, algo que não pudesse ser contestado ou ignorado. Durante semanas, ela observou Morrison e seus homens, aprendendo suas rotinas, seus hábitos, suas fraquezas. Descobriu que Morrison mantinha documentos importantes em um cofre em sua casa, documentos que talvez contivessem detalhes sobre suas atividades passadas. Em uma noite sem lua, Apache invadiu a propriedade de Morrison. Suas habilidades furtivas, aperfeiçoadas por anos de sobrevivência solitária, permitiram que ela entrasse na casa sem ser detectada. O cofre estava no escritório, mas estava trancado. Apache sorriu pela primeira vez em anos. Durante seu exílio, ela havia aprendido muitas habilidades não convencionais de sobrevivência, incluindo como. Dentro do cofre,
ela encontrou muito mais do que esperava. Havia documentos detalhando não apenas a conspiração contra sua tribo, mas outras operações similares contra diferentes grupos indígenas na região. Morrison e seus associados haviam usado métodos semelhantes pelo menos 5 vezes, sempre com o objetivo de forçar tribos a abandonar terras valiosas. Entre os papéis, Apache encontrou algo que fez seu coração parar, uma carta de Jenkins para Morrison, escrita poucos dias antes da operação que havia destruído sua vida. Sam, dizia a carta, a mistura está pronta. 3 gotas na bebida da Índia chamada Apache serão suficientes. Ela ficará completamente sob nosso controle por várias horas, mas não se lembrará de nada depois. Certifique-se de que os soldados estejam posicionados corretamente. Precisamos que pareça uma traição autêntica. As mãos de Apache tremiam enquanto ela lia. Finalmente, ela tinha a prova de sua inocência. Mas Apache sabia que não poderia simplesmente aparecer em território Apache com documentos escritos pelos homens brancos. Sua tribo não confiaria automaticamente em papéis que ela poderia ter falsificado. Ela precisava de algo mais, algo que provasse conclusivamente não apenas sua inocência, mas também que Morrison e seus homens eram os verdadeiros culpados. A oportunidade surgiu 3 semanas depois. Apache descobriu que Morrison havia marcado um encontro secreto com oficiais do exército em um local isolado no deserto. O objetivo era discutir um novo esquema para remover uma tribo Navajo de suas terras ancestrais. Apache se escondeu perto do local de encontro, usando sua habilidade natural de se camuflar na paisagem desértica. Quando Morrison e 2 oficiais chegaram, ela estava bem posicionada para ouvir toda a conversa. O mesmo método funcionará novamente, Morrison estava dizendo. Escolhemos um membro influente da tribo, administramos a droga, forçamos eles a fazer algo que pareça traição, e então vocês têm justificativa para uma ação militar. E sobre a droga? Perguntou um dos oficiais. Pensei que seu amigo Jenkins havia morrido. Morreu mesmo, respondeu Morrison. Mas encontrei o laboratório dele. Ainda há alguns frascos da mistura restantes. Suficientes para mais 2 ou 3 operações. Apache sorriu sombriamente. Ela havia ouvido o suficiente. Enquanto os homens continuavam conversando, Apache silenciosamente se retirou e esperou. Quando a reunião terminou e Morrison começou sua jornada de volta para casa, ela estava pronta. Apache atacou na primeira oportunidade, usando técnicas de combate que havia aperfeiçoado durante anos de solidão. Morrison era corpulento e lento. Para alguém com a agilidade e determinação de Apache, ele não representava um desafio real. Em poucos minutos, Morrison estava amarrado e consciente, olhando com terror para a mulher que ele havia ajudado a destruir 12 anos antes. Você sabe quem eu sou? Apache perguntou em inglês perfeito, uma habilidade que havia desenvolvido observando comerciantes ao longo dos anos. Morrison engoliu em seco. A Índia Apache. Sim. A Índia Apache que você drogou e usou para matar seu próprio povo. Sua voz era fria como o vento do deserto no inverno. Eu não sei do que você está falando. Apache mostrou a ele a carta de Jenkins. Os olhos de Morrison se arregalaram. Você tem 2 escolhas, disse Apache. Primeira opção, você vem comigo até a tribo Apache e confessa publicamente o que fez, mostrando essas evidências. E a segunda opção? Apache sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você morre aqui, no deserto, e eu levo as evidências de qualquer forma. Mas então sua morte será lenta e dolorosa, como foi minha vida nos últimos 12 anos. Morrison considerou suas opções por um longo momento. Finalmente, ele acenou com a cabeça. Eu farei isso. Eu confessarei. O retorno à terra de sua tribo foi uma das experiências mais emocionais da vida de Apache. Após 12 anos de exílio, ela estava pisando novamente no solo sagrado onde havia nascido, crescido e se tornado mulher. Mas ela não retornou como uma suplicante. Ela retornou como uma guerreira que havia descoberto a verdade e estava pronta para reivindicar sua honra. Morrison caminhava à sua frente, claramente aterrorizado, mas cumprindo sua parte do acordo. Apache havia amarrado uma corda ao redor da cintura dele, não apertada o suficiente para machucá-lo, mas suficiente para deixar claro que ele era seu prisioneiro. Os primeiros Apache que os viram foram jovens guerreiros que estavam patrulhando a fronteira tribal. Eles não reconheceram Apache imediatamente. 12 anos de vida no deserto haviam mudado drasticamente sua aparência,
mas sua postura e a maneira como se movia eram inconfundíveis. Parem! Gritou um dos guerreiros, apontando sua lança. Identifiquem-se! Apache removeu lentamente o capuz que cobria seu rosto. Eu sou Apache, filha dos ventos, banida há 12 anos por crimes que não cometi. Retorno com evidências de minha inocência e a confissão do homem verdadeiramente responsável pela traição. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os guerreiros a reconheceram, mas não sabiam como reagir. Finalmente, um deles correu em direção ao acampamento principal para informar os líderes. Em 1 hora, meio tribo havia se reunido para ver o retorno impossível de Apache. Entre eles estava Cochise, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda imponente e poderoso. Seus olhos se encontraram através da multidão. Por um momento, o tempo parou. Então Cochise se aproximou lentamente. Apache, ele disse simplesmente. Cochise, ela respondeu, inclinando ligeiramente a cabeça em sinal de respeito. Você estava morta para nós. E agora retorno dos mortos, com a verdade. O conselho tribal se reuniu naquela mesma noite. Apache estava no centro do círculo mais uma vez, mas desta vez a atmosfera era diferente. Havia curiosidade, tensão e uma esperança cautelosa no ar. Cochise falou primeiro. Apache, você foi banida por traição contra nosso povo. Agora você retorna, trazendo este homem branco como prisioneiro. Fale. Conte-nos porque devemos ouvir suas palavras. Apache respirou fundo. Grandes líderes, por 12 anos carreguei a culpa por crimes que não cometi. Por 12 anos, vivi como uma fantasma no deserto, desprezada por meu próprio povo, lutando para entender como pude fazer algo tão terrível contra aqueles que amava. Ela se virou para Morrison. Mas a verdade é que eu nunca traí nossa tribo. Eu fui usada, drogada e manipulada por este homem e seus associados para parecer uma traidora. Um murmúrio percorreu a multidão. Apache continuou. Este homem, Samuel Morrison, e seus amigos queriam nossa terra. Eles desenvolveram um plano para nos forçar a abandoná-la, usando uma droga que faz com que a pessoa perca o controle de suas ações, mas não se lembre de nada depois. Ela mostrou os documentos que havia encontrado. Estas são as evidências escritas de sua conspiração, incluindo uma carta detalhando exatamente como planejaram usar-me. Cochise examinou os papéis cuidadosamente. Como muitos líderes tribais de sua geração, ele havia aprendido a ler inglês para melhor lidar com os brancos. Sua expressão se tornava mais sombria a cada linha que lia. E você tem mais do que papéis? Ele perguntou. Apache se virou para Morrison. Fale. Morrison estava tremendo visivelmente. É verdade, ele sussurrou. Mais alto, Apache ordenou. É verdade, Morrison gritou. Nós drogamos ela. Nós a forçamos a guiar os soldados. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela nunca traiu vocês por vontade própria. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito de raiva de um dos guerreiros mais jovens. Em segundos, vários homens estavam se movendo em direção a Morrison, claramente intencionados a fazer justiça com as próprias mãos. Parem! A voz de Cochise ecoou com autoridade absoluta. Ele é prisioneiro de Apache. Ela decidirá seu destino. Todos os olhos se voltaram para Apache. Por 12 anos, ela havia imaginado este momento, havia sonhado com vingança contra aqueles que haviam destruído sua vida. Agora, com Morrison tremendo a seus pés, ela sentiu vazio. Durante anos, planejei minha vingança, disse ela lentamente. Sonhei em fazer você sofrer como eu sofri. Mas agora percebo que minha verdadeira vitória não é sua morte ou sofrimento. É a recuperação da minha honra e meu lugar entre meu povo. Ela se virou para Cochise. Dou este homem para a justiça da tribo. Que sua punição sirva como aviso para outros que pensem em usar nosso povo como peças em seus jogos. Os dias que se seguiram foram os mais emocionais da vida de Apache. Membros da tribo que a haviam desprezado por 12 anos vinham até ela, pedindo perdão. Alguns choravam abertamente, outros simplesmente tocavam seu braço ou ombro em silêncio. Cochise declarou oficialmente que Apache havia sido inocentada de todas as acusações e que sua honra era restaurada completamente. Mas mais importante para Apache foi quando ele se aproximou dela privadamente, no final do terceiro dia. Minha filha, ele disse, usando o termo carinhoso que não pronunciava há 12 anos, eu falhei com você. Como líder,
Era minha responsabilidade buscar toda a verdade antes de pronunciar um julgamento tão severo. Apache balançou a cabeça. Você fez o que achava certo com as evidências que tinha. Eu não guardo rancor. Você deveria, Cochise disse com tristeza. 12 anos de sua vida foram roubados não apenas pelos homens brancos que a usaram, mas pela nossa falha em protegê-la. Talvez, Apache respondeu. Mas esses 12 anos também me ensinaram coisas que nunca teria aprendido de outra forma. Me tornaram mais forte, mais sábia, mais independente. Não posso lamentar completamente uma experiência que me moldou dessa forma. Morrison foi julgado pelo Conselho Tribal e condenado à morte. Mas Apache intercedeu, sugerindo uma punição alternativa. Ele seria forçado a viver como ela havia vivido, banido e sozinho no deserto, mas com a diferença de que ele seria marcado de uma forma que tornaria impossível esconder sua desonra. A tribo concordou. Morrison foi tatuado com símbolos que identificavam-no como traidor e mentiroso, depois banido permanentemente. Ele não duraria muito no deserto sozinho, mas teria a chance de sobreviver se fosse verdadeiramente determinado. Nas semanas que se seguiram, Apache trabalhou para se reintegrar à vida tribal. Mas 12 anos de independência total haviam mudado ela de maneiras fundamentais. Ela havia desenvolvido habilidades e perspectivas que poucos em sua tribo possuíam. Cochise reconheceu isso e pediu que ela assumisse um papel especial. Seria a primeira guardiã da verdade da tribo, responsável por investigar disputas complexas e garantir que a justiça fosse sempre baseada em fatos, não em suposições. Apache aceitou o papel com honra. Sua primeira grande investigação envolveu uma disputa entre duas famílias sobre direitos de água. Usando as habilidades de observação e dedução que havia desenvolvido durante seu exílio, ela descobriu que um terceiro grupo estava secretamente desviando água durante a noite, causando escassez artificial. Sua reputação como investigadora cresceu rapidamente. Outras tribos começaram a solicitar seus serviços, e Apache se viu viajando regularmente pela região, resolvendo disputas e descobrindo verdades ocultas. Mas talvez a mudança mais significativa em sua vida tenha sido o relacionamento que desenvolveu com Ayanna, uma jovem guerreira de 19 anos que havia crescido ouvindo histórias sobre a traidora Apache e agora ficava fascinada pela mulher real por trás da lenda. Ayanna procurou Apache alguns meses após seu retorno. Quero aprender, ela disse simplesmente. Quero aprender a ver a verdade como você vê, a sobreviver como você sobreviveu. Apache inicialmente hesitou. Ela havia se acostumado tanto com a solidão que a ideia de ter uma companheira constante era estranha. Mas havia algo na determinação feroz de Ayanna que lembrava sua própria juventude. Será difícil, Apache avisou. As habilidades que possuo foram forjadas no sofrimento e na necessidade. Não posso ensiná-las sem que você experimente algum grau do mesmo. Eu entendo, Ayanna respondeu. Estou pronta. Treinar Ayanna se tornou uma das experiências mais gratificantes da vida de Apache. A jovem guerreira tinha um talento natural para a observação e uma mente afiada para conectar detalhes aparentemente desconexos. Elas passavam semanas juntas no deserto, com Apache ensinando não apenas habilidades de sobrevivência, mas também técnicas de investigação, métodos para ler linguagem corporal, maneiras de distinguir verdade de mentira. A maioria das pessoas acredita que a verdade é óbvia, Apache explicava enquanto observavam um grupo de comerciantes de longe. Mas a verdade geralmente está oculta sob camadas de suposição, preconceito e interesse próprio. Um bom investigador deve aprender a descascar essas camadas uma por uma. Durante uma de suas expedições de treinamento, elas encontraram evidências de uma nova conspiração. Comerciantes brancos estavam vendendo armas defeituosas para várias tribos, sabendo que as armas falhariam em momentos críticos, deixando os índios vulneráveis a ataques. Apache e Ayanna passaram 2 meses investigando discretamente, coletando evidências e identificando todos os envolvidos na operação. Quando finalmente apresentaram suas descobertas a uma aliança de chefes tribais, elas haviam reunido evidências suficientes para expor não apenas os comerciantes desonestos, mas também oficiais do exército que estavam colaborando com eles. A operação foi desmontada completamente, e as duas se tornaram conhecidas em toda a região como as Guardiãs da Verdade. Cinco anos se passaram desde o retorno de Apache. Agora com 41 anos, ela havia se estabelecido firmemente como uma das figuras mais respeitadas não apenas em sua própria tribo,
mas em toda a região sudoeste. A Iana, agora com 24 anos, havia se tornado uma investigadora formidável por direito próprio. Juntas, elas haviam resolvido dezenas de casos complexos, exposto múltiplas conspirações e ajudado a estabelecer um novo padrão de justiça baseado em evidências entre as tribos. Mas Apache sabia que sua maior conquista não era profissional, mas pessoal. Ela havia conseguido transformar uma terrível injustiça em uma força para o bem. Sua experiência como vítima de manipulação e falsa acusação havia lhe dado insights únicos sobre como a verdade pode ser distorcida e como a justiça verdadeira exige investigação cuidadosa. Um dia, enquanto observava a Iana treinar um grupo de jovens guerreiros em técnicas de observação, Cochise se aproximou de Apache. Você já pensou no que aconteceria se você não tivesse retornado? Ele perguntou. Apache considerou a pergunta. Frequentemente, ela respondeu. Morrison e seus associados continuariam suas operações. Outras tribos sofreriam como a nossa sofreu. E eu continuaria carregando uma culpa que não era minha. Mas você retornou, Cochise observou. E ao fazer isso, não apenas limpou seu nome, mas criou algo novo e valioso. Apache sorriu. Talvez seja verdade que tudo acontece por uma razão. Meu sofrimento me deu ferramentas que posso usar para impedir o sofrimento dos outros. No 6º ano após seu retorno, Apache recebeu informações que a levariam ao último capítulo de sua busca por justiça. Um comerciante que passava contou que havia encontrado Samuel Morrison vivendo como mendigo em uma cidade fronteiriça, claramente traumatizado e quase insano. Apache decidiu fazer uma última viagem. Não por vingança, esse desejo havia morrido há muito tempo, mas por fechamento. Ela encontrou Morrison exatamente como descrito, um homem quebrado, envelhecido prematuramente, vivendo dos restos que conseguia mendigar. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram de terror. Você, ele sussurrou. Sim, Apache respondeu calmamente. Eu. Você veio me matar? Apache estudou o homem que havia destruído sua vida. Ele já estava sendo punido de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. A culpa, o isolamento e o medo haviam feito com ele o que 12 anos de exílio haviam quase feito com ela. Não, ela disse finalmente. Você já está pagando o preço de suas ações. Vim aqui para lhe dizer algo. Morrison esperou, tremendo. Eu perdoo você, Apache disse. Não porque você merece perdão, mas porque carregar raiva por você estava me impedindo de ser totalmente livre. Ela tirou uma pequena bolsa de sua sacola e a colocou no chão ao lado dele. Há comida suficiente aí para alguns dias, e algumas moedas. O que você faz com isso é sua escolha. Quando Apache se virou para partir, Morrison a chamou. Por que? Sua voz estava quebrada. Por que me ajudar? Apache parou, mas não se virou. Por que ser melhor que nossos inimigos é a única vingança verdadeira?